Você ouve a partir de agora Alvorada. Apresentação: Nando Garcia. Muito bom dia! Bom dia para você que está chegando aqui na RBN, Rede Boa Nova de Rádio, uma emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Bom dia, viu pelo caminho, já ouviu o galo cantar, despertador tocar. Vamos levantar, minha gente, up pra cima! Isso aí, vamos lá fazer aquele alongamento, escovar os dentinhos, fazer um gargarejo. E aí vai começar bem o dia, E tomar aquele special café, não é? Aqui da rádio. Que cafezinho bom, hein, Mari? E Lucivânia? Cafezinho bom da Lucivânia. Bom dia aí, MM. Marcos Maravilha. Olá, bom dia. Maravilha. É o Maravilha, o Marcos Maravilha aí nos instrumentos aí, não é? Cuidando aqui tecnicamente da Rádio Boa Nova. Bom dia para Martinha, para Verinha, no 0800 979 5011. E você pode participar também mandando a sua mensagem através do WhatsApp aqui da rádio. Você pode mandar o recadinho aqui. Daqui a pouquinho eu te passo o número, não é que agora aqui fugiu das minhas mãos aqui, Marquinhos, Já passa o WhatsApp e aí você manda aquele recadinho, né? Manda aquele alô, dá aquele alô para os ouvintes, para algum aniversário, nas vibrações também do nosso programa, quando você tem aí as vibrações que fazemos, né, no segundo bloco. Hoje deixa eu passar então o número do WhatsApp, 99643 3827, então 996433827, para você fazer pergunta também para os nossos convidados no dia de hoje. Então, muito bem, quero cumprimentar aqui o nosso querido, retornando aqui à rádio, já esteve aqui conosco, o ano passado, né? Tenente Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia, Nando, bom dia, Boris, bom dia, toda a Rádio Boa Nova, os ouvintes. É o Marcos Magrini, né? O Marcos Magrini. Bom dia, meu amigo. E a todos os ouvintes aí da Rádio Boa Nova. O Tenente Tiago esteve aqui no ano passado, num programa contando para nós que existe um trabalho dentro lá do quartel, né? Como que se chama o grupo mesmo lá, Tenente Tiago? Casa do Caminho, a gente dá o nome de Casa do Caminho, né? Aquele primeiro grupo cristão fundado pelos apóstolos, né? Sim. E a gente batizou, adotou esse nome, de Casa do Caminho, mas ela acontece dentro da Academia Militar do Barro Branco. É uma reunião espírita que ocorre dentro do quartel da Polícia Militar. Onde formam-se os cadetes, né? Isso, é como se fosse uma universidade militar, né? Onde se formam os futuros comandantes da Polícia Militar. E lá, da outra vez que você esteve aqui, aí você nos contou, né, do trabalho que ocorre lá, tem reunião pública, tem reunião mediúnica. Mas tem uma reunião que aí você trouxe hoje, o Márcio Bellini. Bom dia, Márcio. Bom dia, Nando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Boa Nova, a todos. Obrigado pelo convite. E o Márcio que dirige, né, um trabalho lá bem especial. A gente sabe, nos dias de hoje, a mediunidade, né, de efeitos físicos, ela é mais rara, né? A gente sabe de vários médiuns que o próprio Chico Xavier tinha essa, né, qualidade mediúnica de efeitos físicos, porém o Emmanuel falou assim: não, você não veio para isso, a sua missão é psicografia. Mas aí tiveram outros, né? Acho que o Peixotinho e outros que o Márcio bem conhece. Inclusive o Márcio, junto com a equipe lá, com o Tenente Tiago e da Casa do Caminho, você, Márcio, lançou um livro, né, que se chama Coleção Mirabelli. Mirabelli. Conta para nós um pouco o que traz esse livro, né? Até que você trouxe um volume aqui para nós. Ele
trata da questão dos efeitos físicos, de materialização. Sim. O Mirabelli foi um dos maiores médiuns de efeitos físicos brasileiro e conhecido mundialmente. Sim. Então, nosso trabalho nesse livro, esse é o 3º volume, foi de resgatar a história desse médium, Sim. que os próprios espíritas, né, espiritualistas, não conhecem muito bem. Então, assim, é uma história grandiosa, realmente cheia de polêmicas, de altos e baixos, mas a potencialidade de doação de ectoplasma que tinha esse médium, que viveu aqui em Santana, né, lá na Zona Norte de São Paulo. Próximo lá, de nós lá. Próximo às casas do André Luiz e tudo mais. Então a história dele é realmente muito interessante e muito desconhecida também. Sim. Né? Então nosso trabalho é de resgate dessa obra. Então, Márcio, você conhece a história do Mirabelli. É fácil lidar com essa questão dos efeitos físicos? É difícil. Nos dias de hoje é mais difícil do que era antigamente? Eu acredito que por exemplo, o caso do Mirabelli, para você ter uma ideia pessoal, é difícil lidar com essa mediunidade. Pessoalmente, ele dormia com luzes acesas, luzes fortes, né? Que nem está aqui no estúdio hoje. Isso. Ele dormia assim para se proteger, porque a mediunidade dele era tão ostensiva que se ele apagasse as luzes, por exemplo, alguns espíritos malfeitores aproveitavam esse ectoplasma e agrediam ele pessoalmente, né? Ou traziam objetos, né? Isso. Porque a gente sabe que tem uma médium aí, acho que é Votuporanga, ela tem essa mediunidade de efeitos físicos. Mulher do algodão, né? É, isso mesmo. Eu ia falar do médium do algodão. E o que você reporta, Márcio, né? E também eu gostaria que o Thiago, como trabalha junto aí com o Márcio, fizesse algumas perguntas para ele também. Claro. Essa dificuldade, né, que se encontra nos dias de hoje, porque a gente vê que talvez tenha dado um passo a mais na questão de crença, né, na existência ou na comunicação com os espíritos, e aí a materialização ela foi arrefecendo, né? Então o que você reporta hoje, a dificuldade, né? Nando, ter um trabalho como esse? Você entrou num assunto interessante até, porque muitas pessoas, até no meio espírita, eles acreditam que, assim, para a gente ser bem direto, que é igual você falou, já não há necessidade de um trabalho de materialização, uma vez que já existe a crença na imortalidade da alma, nos espíritos. Na comunicação com os espíritos. Na comunicação, e que a teoria é mais importante, inclusive, né? A filosofia, a religião. Mas a gente deve pensar, assim, na materialização de um outro âmbito, de uma outra forma. Talvez mais pro lado da ciência, vamos dizer assim. Não só pro lado da ciência, mas, assim, para um lado da espiritualidade maior, mais sublime. Porque o que se questiona aqui, por exemplo, são dois... o assunto é longo. Sim. O assunto é mais para a gente destrinchar um pouco. O que se questiona é que já não há necessidade para se crer nos espíritos. Mas se você pensar, a maioria das pessoas não crê ainda na imortalidade da alma e nem na existência dos espíritos. Tanto que a busca de psicografia é uma coisa ainda existe. Procurado, né? Mas quem busca ainda acredita, né? Mas se você, não sei, você teria que fazer uma pesquisa, mas se você olhar na sua casa, por exemplo, não sei... no seu trabalho, é que no seu caso aqui na rádio é uma rádio espírita, mas se você olha os ouvintes dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, faz uma pesquisa, quantas pessoas aceitam ainda a existência dos espíritos? É verdade. Né? Então, isso que o Espírito falou para nós uma vez, que os olhos das pessoas, da humanidade, ainda estão fechados para a espiritualidade. Tem aqueles que, né, muitas vezes... no caso, testemunham uma materialização e mesmo assim não acreditam. Mas esses aí, eles são céticos, né? Eles querem negar, às vezes pesquisadores, não só brasileiros, mas internacionais, eles têm a intenção de não aceitar, né? Mas mesmo no meio dos pesquisadores hoje em dia, já está se questionando esses céticos, assim.
sem razão, já. Mas eu lembro de uma coisa interessante, né, o Márcio Nando? Sim, Tiago. Que teve um grupo de pesquisadores muito importante na Inglaterra que acabou sendo convencidos, né? Eles foram convencidos e emitiram um relatório atestando os fenômenos, né? Isso é recente, né? Se você puder falar um pouco. Eu achei, assim, interessante porque uma instituição séria na Inglaterra, né, internacionalmente conhecida, acabou atestando os fenômenos mediúnicos através da materialização. Eles foram fazendo por anos, acompanhando todos os fenômenos, foram em loco lá acompanhar os fenômenos ocorrendo e eles eram especialistas em, vamos dizer assim, desmascarar esse tipo de paranormais, estudar paranormais, né? Porque na Inglaterra muitos fenômenos, né, aconteceram, né, desde lá do Arthur Conan Doyle, né, que espírita também, já, pesquisador, né? E os fantasmas que aparecem nos castelos e tudo mais, né? Eu acho que aguça na busca, né, desses fenômenos, né, de saber o que é, né? E então é interessante que nem hoje talvez se acredite mais do que antigamente ou não? Sim. Evoluiu a crença, né? Aos poucos vai entrando na mente, no coletivo, da humanidade, vão aceitando. E todo esse esforço desses precursores aí, dessa turma toda, acaba resultando e que vai abrindo essa crença, né? Vai se aceitando mais. E o terceiro milênio está aí, né? A gente acredita que dizem que é o milênio do espírito, né? Então a gente acredita, mas assim, conforme o Tiago pegando um gancho, no que ele se referia ao projeto Scully, da Inglaterra, que é uma coisa recente, da década de 90, né, Tiago? Então eles se reuniram no porão de uma casa lá na Inglaterra, só que eles não eram religiosos, né? Mas eram pessoas assim de espiritualistas, de coração. E ocorreram diversos fenômenos, não a materialização inteira de um espírito, mas diversos fenômenos interessantes. Tem documentários no YouTube bem interessantes. Tem um livro também, o Experimento de Scully, também muito bom. E foi o pessoal da SPR, né, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, onde passou essa turma toda que você citou, o Arthur Conan Doyle, o William Crookes foi membros, o Flammarion, acho que o Richer. Então, assim, a sociedade dela. E foram os pesquisadores atuais dela, né? Foram nesse projeto que o Tiago disse e eles comprovaram. Surpreendentemente, que geralmente são céticos, né? Os 3 pesquisadores deram comprovação positiva dos fenômenos. E pode falar, Tiago. Nando, e Emmanuel comentando a respeito dos fenômenos de materialização que se justificariam perante a espiritualidade, porque é um trabalho imenso, né? Da espiritualidade. Nossa, o André Luiz até conta um pouco dos bastidores, né? De um trabalho assim. Sim, nos domínios da mediunidade, no Missionários da Luz. Acho que eu não me lembro qual dos livros. E lá no final, ele comenta uma coisa que contraria um pouco essa expectativa, essa conversa popular dos espíritas que a mediunidade de efeitos físicos já é coisa do passado. Que o mentor comenta com o André Luiz assim, que a mediunidade de efeitos físicos ficaria para o futuro, porque a gente ainda é muito grosseiro, os nossos fluidos ainda é muito grosseiro. E se você pegar em toda a literatura do André Luiz, a materialização ocorre também no plano espiritual, quando os seres de esferas superiores se materializam lá para dar instrução. Até o próprio André Luiz tem um momento que ele baixa a vibração dele para poder ser visto por espíritos que ali estão, né? E também do outro lado também, para cima. Ao contrário. Para cima também, lá. Tem que se purificar, né? Acho que tem algum livro do Libertação, se reúnem alguns médiuns num salão para receber um espírito que vem de uma esfera superior ao nosso lar. Eu esqueci a mãe de um dos... A Matilde, né? Personagem, né? O principal personagem do livro, né? Então, mas nesse caso foi pra uma orientação para a colônia lá naquela região ignota, para orientação, aí os médicos se reúnem, mas também ocorre a materialização da mãe do... então o nome dele não está me vindo agora. Eu já vou falar o nome dele já do... O Gregório. Gregório, isso a mãe aí. do Gregório, ela se materializa também, sim, mas
Antes disso, ocorre a materialização dentro lá das instalações da colônia, para eles receberem uma instrução da esfera superior. Então, vamos dizer assim, seria um outro viés da materialização. Isso ocorre em várias dimensões, né? Eu lembro que o André Luiz também conta que de um trabalho de materialização, acho que era. E aí uma pessoa entra alcoolizada. E eles são obrigados a isolar aquela pessoa, porque ia atrapalhar o trabalho, né? Sim. Porque imagina o médium que não deve sofrer, né, Márcio? Nossa numa Senhora. ocasião dessa pessoa com uma vibração assim. E aí eles materializam uma garganta para poder falar para as pessoas que estão ali, para elevar as vibrações do ambiente. Aham. Materializam uma garganta. E olha só, quando ele relata isso, na verdade ele nem estava assim sobre os efeitos do álcool, mas ele tinha ingerido em momento anterior e aquilo ainda estava no sangue. Tava fazendo efeito. Você vê No almoço, né? Uma bebidinha no almoço. Você vê que coisa? Por isso que os benfeitores pedem para o dia no trabalho, por exemplo, mediúnico, que você se abstenha, né? Abstenha, e a alimentação tem que ser leve, né? Porque a gente sabe que ela dificulta, né? Imagina um médium também, a sensibilidade. O médium, no caso na materialização, ele é um médium hipersensível, né, Márcio? Sim, muito, muito. Se ele pensar alguma coisa, ele já influencia na materialização que está ocorrendo ali. O próprio pensamento dele. E também afeta fisicamente ele, né? Porque ele está doando do próprio organismo dele, né? O ectoplasma que é retirado em abundância do médium principal vai retornar para ele. Então, e aquilo é plástico, sofre com o pensamento, influência. Então, se sofrer qualquer tipo de contaminação do ambiente, de pensamentos, de miasmas, isso pode retornar para ele nesse estado. Então é delicadíssima a sessão, realmente. E por isso que é um grande trabalho da espiritualidade. Nossa, de achar pessoas... A mobilização do plano espiritual é muito grande, né? A mobilização, o isolamento do local, e de achar pessoas encarnadas dispostas... Médiuns que tenham... em condições. Pode até, às vezes a pessoa tem até a mediunidade, mas ela tem as questões também de condições que você está dizendo aí, né? Ela não se interessa, ela até passa por fenômenos em casa, porque, óbvio, ela tem o ectoplasma em abundância, e aquilo acaba correndo fenômenos em casa, e ela não sabe explicar por que acontece isso. E a gente já sabe que o espírito só consegue influenciar no meio material se ele tiver o médium que... o doador, uma substância intermediária, se ele obter em outro lugar ou do próprio médium que está naquele local, né? Muitos desses efeitos físicos sempre tem alguém ali, geralmente é uma criança, né? Que doa esse ectoplasma espontaneamente, né? E os efeitos físicos acabam acontecendo, né? Um amigo no centro espírita que ele é investigador da Polícia Civil, aí ele foi chamado para ir, né, numa casa que estava acontecendo barulhos no telhado, pedra que caía, porta que batia. Interessante. Assim, o fogo começava... Combustão espontânea. Combustão espontânea. E interessante que não era por exemplo, você tem uma porta do seu guarda-roupa. Fogo começava ali na ponta, alguém atirou esse fogo. Mas o fogo começava no meio da porta. Essa combustão... E tinha criança ali. E tinha criança. E normalmente tem criança. As irmãs Fox começaram assim, né? Tinham 12 anos, 13, e foi o início do espiritismo, né? Não é verdade. Mas a gente percebe, assim, dois tópicos interessantes, né? Uma são esses fenômenos que algumas pessoas chamam de poltergeist. Sim. Que é fenômeno de pegar fogo, que prejudica, de batida só. E o outro é essa materialização sublime, que a gente estava citando com o André Luiz. Que é a intenção do trabalho, né? Exatamente. Não para ficar... Não, de maneira dando nenhuma. show, né? Não, isso não interessa, mas interessa realmente a parte da comprovação científica, a parte da cura, né? Uma coisa mais... Sim. Como o André Luiz fala que o Tiago citou, acho que é no livro Mecanismos da Mediunidade, que no finalzinho ele fala sobre a materialização sublime como uma coisa que ia ficar para o futuro, dada a exigência não do plano espiritual, mas dos médiuns, né? Da nossa vida cotidiana. E a mediunidade rara, né, Tiago? Sim.
São poucos grupos, poucas pessoas disponíveis, porque exige um rigor maior da equipe. Uma disciplina, né? Uma disciplina maior, seja até de pensamento, uma disciplina de militar alimentação. ou não? Já puxando pro lado, né? Mas uma coisa de alimentação, nem todo mundo está disposto a fazer esse sacrifício. É verdade. Né? Se a gente já tem isso no trabalho mediúnico dos passistas, os médiuns passistas, todas as mediunidades, o que dirá nessa parte de efeitos físicos, né? Se abster de comer carne, o uso de alguma álcool, a relação sexual, e tudo isso dificulta para a espiritualidade emprestada a gente o fluido, para que, combinando com os fluidos da natureza e os fluidos espirituais, forme uma terceira substância, e essa sim, que tem essa propriedade plástica, capaz de transformar o intangível em intangível. Capaz de, por exemplo, uma pessoa que tem um problema no coração, substituir uma válvula, uma pessoa que tem um câncer, fazer uma cura, uma pessoa que tem uma doença grave, a espiritualidade, através dos fenômenos de materialização, essa instrumentação, né, desse instrumento que é a mediunidade, torna assim uma possibilidade sem precedente para o plano espiritual, para a medicina e o plano espiritual. Então assim, é um casamento da espiritualidade com o mundo físico que realmente é para o futuro. E a gente nada melhor do que começar isso o mais breve possível. Precisa ter uma consciência mesmo, né, que a gente está trabalhando com esses fenômenos, mas não para que ele seja um show, né? Mas que ele tenha esse direcionamento aí. Bom, a gente já está indo para o próximo bloco, né? Passa tão rapidamente, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente vem com a prece da alvorada e continuamos aqui com o Márcio Bellini e o Tenente Tiago falando desse trabalho lá na Casa do Caminho, dentro da academia, né, militar, né, dos cadetes lá da PM de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Prece da Alvorada. Que nós possamos nesse instante aproveitar os eflúvios que os benfeitores espirituais nos trazem das instâncias superiores no plano espiritual. Energias que vão nos trazer benefícios e que precisamos entrar em sintonia com esses amigos queridos. Aproveitar as bênçãos do mais alto, a fim de que elas façam e tragam um efeito salutar, saudável em nosso ser. Aproveitemos este momento para que a espiritualidade maior nos traga equilíbrio, harmonia, paz, irradiando de seus pensamentos esses eflúvios tão importantes, colhidos lá no plano maior e trazidos pelas mãos desses mensageiros, que estão agora ao lado de cada um de nós, que estão trazendo como num abraço fraterno, amigo e de irmão, para que esses benefícios nos tragam e nos façam bem, dependendo, claro, de cada um de nós, da vontade de receber este bem e que ele possa fazer efeito em nossas vidas, principalmente em nós e depois ao nosso redor, naqueles que convivem conosco no dia a dia, em nosso lar, na oficina, na nossa vizinhança, onde quer que estejamos, possamos irradiar esses benefícios que recebemos e estamos recebendo nessa hora. Pedir por aqueles nossos irmãos que estão enfermos, de todos os matizes, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, que possam receber esse benefício também das nossas vibrações. Porque assim podemos compartilhar os benefícios que nessa hora recebemos com esses nossos irmãos, na nossa família, na nossa vizinhança, alguém que, ligado a nós, também que está precisando de ajuda, de amparo,
de socorro. Irmãos nossos pelo mundo afora, irmãos nossos que estão refugiando-se para outros locais, deixando seus lares, seus lugares, sua cidade natal, seu país, em busca de um local para sua família, em buscar trabalho, em buscar o pão de cada dia. Temos os irmãos da Síria, temos os irmãos da África, temos os irmãos da Venezuela, tantos irmãos nossos que estão passando por esse desafio grandioso. Por isso, pedimos ao nosso Mestre Jesus que possa levar esse socorro e esse amparo a esses nossos irmãos, ao planeta Terra, a todos os seres vivos, nos campos minerais, vegetais, animais e hominais e elementais. Por isso, Senhor, tivemos nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Alpes, dos Andes, Tu, Senhor, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor, do vosso olhar sereno irradiando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Estamos de volta e só dando um recadinho para continuarmos com uma entrevista, com a visita de Márcio Bellini, do Tenente Tiago, lá da Casa do Caminho. Para dizer que se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, se torne sócio, colabore, participe, né, dê o seu quinhão de ajuda, né, para que as transmissões de paz, de luz, que acontecem através da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, possam chegar a tantos outros irmãos. É só você ligar 0800 12 18 38 ou acessar o site amigosdaboanova.com.br. E aqui também vai um convite aqui do Márcio Bellini e do Tenente Tiago. Se você aí, de repente, tem uma mediunidade, não é, de materialização, vamos dizer assim, que se você tem aí o ectoplasma sobrando, a gente queria convidá-lo para conhecer o trabalho lá, né, Tiago e Márcio. E, de repente, desenvolver essa mediunidade que muitas vezes, como o Márcio estava falando, acontece, ou o Tiago também, fenômenos dentro da casa da pessoa e ela fica com medo, não sabe, não entende o que está acontecendo. E até é interessante que vá para um trabalho como esse para desenvolver isso, para conhecer e para perder esse medo e ver que realmente existe, né, a espiritualidade, existe... essa condição mediúnica é muito importante, não? Por isso a gente faz um convite. Então você pega papel aí, pega caneta, lápis aí, que nós vamos passar depois o contato para você entrar em contato aí com a Casa do Caminho, não é? Muito bem. Só fazer um adendo do que você falou. Diga, Tiago. Tem um pesquisador brasileiro fantástico, né? O Dr. Sérgio Felipe. Ah, Dr. Sérgio Felipe, que tem programa aqui na Rádio Boa Nova. Exatamente, ele TV. fala até uma coisa assim, tem até a foto dele ali, eu tenho uma foto dele ali nos bastidores, né? Que a pessoa que não, ela não faz essa doação de energia, essa doação dos fluidos, ela pode até ter problemas físicos, né? Adoecer. E às vezes ela passa por problemas físicos e não sabe, porque se ela integrasse um trabalho sério, onde ela exercesse a mediunidade dela com Jesus, uma mediunidade disciplinada, ela evitaria esse excesso de fluidos que fica no corpo dela, né? Sim. Então isso é até uma questão de saúde, e às vezes a pessoa né? Ela está passando por problemas, sente aquele desequilíbrio, ou seja, ela tem toda uma potencialidade energética e aquilo fica parado. A gente já viu algumas pessoas, né, Márcio, que a gente conhece, e ela não se interessa pelo exercício da mediunidade, que é uma oportunidade maravilhosa. É verdade. Que a pessoa tem. Por isso, desse convite daquelas pessoas que têm a mediunidade, sente que tem a mediunidade de efeitos físicos, tá passando por determinados fenômenos que está relacionado à mediunidade de efeitos físicos, que tiver interesse em integrar um grupo sério, que busca realmente
trabalhar a mediunidade de efeitos físicos da maneira que a espiritualidade propõe, com seriedade, com tá aqui o Márcio Bellini, que é o nosso coordenador, nosso chefe, para dando todo o suporte necessário. A gente está fazendo uma grande pesquisa, um grande estudo, né, Márcio? A gente está já há 2 anos estudando, trabalhando, formando o grupo, preparando para que o trabalho realmente, a gente também conquiste a confiança do plano espiritual, Com certeza. fazendo a coisa de maneira séria, para que o trabalho deslanche. Aquilo que as pessoas que se sentirem à vontade, quiserem entrar em contato conosco, fiquem à vontade. Nós vamos passar no ar aqui, mas nós vamos deixar esse contato também com nossas telefonistas. Então, se você não conseguir anotar aí, é só consultar aqui a nossa Martinha e Verinha, que elas passam contato, né, do Tiago e lá da Casa do Caminho, né, do Márcio. E Márcio, o que fez você ascender para essa pesquisa? Qual foi a motivação, né, que te... Poxa, ninguém está falando sobre isso, mas o que foi? Exatamente, não sei explicar, tá no sangue. Uma coisa que... Tá no ectoplasma. Corre no ectoplasma. Pois é, uma coisa que sempre me chamou a atenção, me interessou. Não sei a explicação, às vezes eu também me questiono, né? Por que a gente quer tanto uma materialização? Você já chegou a ter alguma experiência de materialização, de visualização? Assim? Não, eu tive uma coisa muito pequena quando eu fui na casa de 2 médiums. Sim. Eles já eram idosos, estavam aposentados e eram médiums de efeitos físicos, né? Ou haviam sido. Uhum. E na casa deles a gente fez uma prece, uma oração, fomos levados por nosso amigo Miguel, que trabalhou muito no Centro Espírita Irmão Camura. Irmão Camura, já vi. Então, na Zona Norte, né? E ele tem experiências já assisti muito trabalho no Padre Isabel. Padre Isabel, isso. Em vários centros, né? No próprio do Camura. E ele está no nosso grupo também. Então ele levou a gente ali e apagamos as luzes, fizemos uma prece, aí de repente um barulhão no teto, assim, como se alguém pegasse uma pedra e jogasse no teto de madeira. Pá! Aí apareceu 2 pedrinhas, umas pedrinhas assim, foi uma para mim e uma para ele, foi doação dos espíritos. Espiritual, Uhum. Então, é interessante a gente ver que os espíritos têm, eu achei bacana essa questão da sublimação desses efeitos, porque por muito tempo ficou muito a revelia, marginalizado, né? Sim, o próprio Mirabelli, como você falou, foi muito perseguido, né? Você imagina uma pessoa ter uma mediunidade dessa, né? A perseguição chamada provavelmente de bruxo e de muitas outras coisas, né? E muita gente querendo provar que não é verdade, né? Porque tem muita gente que não sei porquê não tem interesse em aceitar a espiritualidade, né? Então eles querem, se tem um efeito acontecendo, eles querem provar que aquilo lá é alguma coisa falsa, né? Ou alguma explicação científica que não seja dos espíritos, né? E aí fica, né, fica marginalizado mesmo, e por isso é importante, né, numa outra etapa, como o Tiago falou, que André Luiz cita, o próprio Márcio citou, que a sublimação desse trabalho, né, para que ele seja compreendido muito mais do que até hoje talvez tenha sido compreendido, né? Sim. Diga, Tiago. Você imagina o seguinte, a gente está sabendo por vários médios e pela literatura que muitos espíritos de outros orbes mais evoluídos estão encarnando no planeta Terra, até para que o nosso corpo encontre respostas orgânicas para o melhoramento da mediunidade. Melhoramento seja da glândula pineal, tão estudado pelo Dr. Sérgio Felipe, né, em outros órgãos, para que a mediunidade, a gente vê isso nas crianças, né, como a mediunidade já está mais presente nas crianças, que o nosso corpo encontre respostas orgânicas para essa nova demanda espiritual, cada vez mais em sintonia com o plano espiritual. Então, vamos dizer assim, a mediunidade que a gente vive hoje, ela também tende a evoluir. Sim, eu acredito que com o tempo vai acontecendo um refinamento da mediunidade, exatamente, né? Uma sutilização cada vez maior, e nada que a questão do ectoplasma é colocado como uma coisa pesada, né? Como uma coisa isso pode ser sutilizado, isso pode ser com muito mais suavidade, e talvez com muito menos desgaste mediúnico,
para se ter uma comunicação desse tipo, né? O ambiente precisa estar preparado. Você vê Isso. aqui no Paulo Estevão lá, o relato daquelas primeiras reuniões dos cristãos primitivos lá, quando... Na Casa do Caminho. Na né? Casa do Caminho acontecia fenômenos de voz direta. Voz direta, Sim, verdade. Por quê? Porque que time que estava reunido ali, né? Imbuído. Paulo, aquilo. Lucas... E acontecia, inclusive, quando havia muita harmonia no conjunto. Quando eles estavam naquelas igrejas com muito amor, muita harmonia mesmo, né? Que o Tiago está dizendo, que ocorria, não bastava só o Paulo e os amigos, conjunto, não, né? Pensa lá o João, hein? Nossa. João, meu Deus, que turma, depois reencarna como Francisco de Assis. Verdade. O próprio Francisco de Assis deve ter Muitas acontecido muito curas, cedo, né? Fazia. Ele estava envolvido com o fenômeno de efeitos físicos, com muitas curas. Tinha uma integração muito grande com a natureza, né? Que é o Sim. caso, talvez, do trabalho de vocês, que é tão importante essa integração com a natureza. E a natureza também fornece, né? Materiais, a gente vê... também no livro, acho que a Narcisa, que demonstra para o André Luiz, né? Tirando recursos da natureza para... Né? E você vê que é interessante, você falou recurso da natureza, né? Por isso até que a reunião ocorre dentro do quartel da Polícia Militar. E ali tem uma área verde imensa, Nossa, né? gigante. Até por orientação da equipe espiritual, eles nos disseram para que a gente procure uma área verde, Então. isolada. E ali é um Propício local pra propício, né? Ali é uma área preservada da invernada lá do Barro Branco. A gente está isolado no meio da vegetação. Ótimo. E esse ambiente, quanto menos Contribui. poluído pela... Não que assim, mas as pessoas têm as suas vidas, têm as suas coisas, e assim, o ambiente, às vezes, urbano, naturalmente, Sim. ele traz uma complicação decorrente da nossa evolução. Eu estava comentando no intervalo com vocês de que eu já tive a oportunidade de ver 2 vezes somente espírito. Uma delas foi numa palestra numa cidadezinha no interior, onde o astral é outro, né, em relação a uma cidade, a uma metrópole, né? Exato. Que a gente está tão bombardeado de pensamentos, né, antagônicos, tudo, né? Então, esse local aí, ele é bem propício para isso, né, Márcio? Quando vai visitar as cidadezinhas de Minas Gerais, né? Sim. Araxá, Não, lá que as Sacramento. formigas têm mediunidade, né? Minas Ali. é coisa incrível. Então, e há estudos que o ectoplasma também não está só nos homens, né? Está nos vegetais, até no mineral, Animais. nos animais. Então, É verdade. tudo isso. A gente queria pegar o gancho também do assunto que você convidou os ouvintes para falar rapidamente como funciona o nosso trabalho. Sim. Porque hoje nós estamos num trabalho que seria um trabalho de ectoplasmia. Ou seja, a doação de ectoplasma que a espiritualidade está utilizando para cura, né? Então, com ectoplasma eles refazem, às vezes, partes do perispírito, de espíritos que estão no plano espiritual. Ocorre muita coisa que os médiuns veem, né? O nosso trabalho é de muita responsabilidade, a gente trabalha para Jesus, para Maria de Nazaré, né? Então, é um trabalho espírita. Tá lá os espíritos de materialização, Padre Isabel, Frei Luiz nos visita, muitos espíritos assim ligados ao trabalho, né? Além de pesquisadores que aparecem, padres, Padre Pio, que nós conhecemos lá no trabalho. Então, rapidamente, o nosso trabalho é assim, consiste em a gente trabalhar no escuro, sem luz para não prejudicar o ectoplasma, e cada um de nós doa, deixa extrair o ectoplasma, doa magnetismo de energias de cura, magnetismo nosso, melhores sentimentos. Então a gente concentra toda essa energia de forma mais sublime possível para que a espiritualidade trabalhe. E a gente tenta subir um pouco e eles descer, né, como para fazer a união. É verdade, senão... Então o trabalho é esse, e exige muita aquela chamada reforma íntima, né? Não basta só ir para o trabalho, entendeu? A gente é muito exigido na nossa vida pessoal. Então quem estiver ouvindo e quiser conhecer, né? Faltam 3 minutinhos aí para terminar o programa. Eu queria passar aqui então um e-mail que é TEN Tiago com TH, né? Então TEN Tiago, né, com TH @gmail.com, ou o WhatsApp 11, né, que é São Paulo, 97428
8750. Mas eu vou deixar esses contatos lá com a Verinha e com a Martinha para você, né, para você que queira entrar em contato. Eu já vou fazer um convite para vocês no próprio ar aqui, para vocês voltarem, não sei se a agenda de vocês permite, a semana que vem, na terça-feira da semana que vem, para continuar, porque o tempo foi muito curto para a gente poder falar num trabalho tão, né, imenso que é esse de materialização, falar um pouco mais do Mirabelli também, né, Márcio, que é importante as pessoas conhecerem o Mirabelli, uma mediunidade extraordinária, e retornar então, Tiago. Obrigado, Nando. Para a semana que vem. Você tem como voltar, Márcio? Temos. Ou se você não puder vir, se materialize aqui. Que bom, hein? Mas poderia ser, né? Que ótimo. Nossa, esse negócio de incorporação já é como o nome bicorporiedade, bicorporiedade, né? É o Tio Eurípides Barçanufo, é verdade, né? Padre Pio. Padre Pio também, né? Na Igreja Católica. Isso é mediunidade de efeitos físicos. E aí também, quem quiser conhecer o livro, Mirabelli é o nome. É a coleção Mirabelli. Estamos lançando o terceiro volume. Volume 1, 2 e 3, né? Legal, muito bem. Então, a gente agradece a presença de vocês. Muito obrigado, Thiago. Nando, semana que vem, tudo bem? Opa, marcado. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Então tá bom, semana que vem eles estão de volta aqui para continuar falando sobre esse trabalho, sobre Mirabelli. Então, muita paz aí, muita luz para você, querido ouvinte, querida ouvinte. Obrigado aí ao MM, Marcos Maravilha, Marcos Magrini, aí no comando da rádio. E dizer para você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança e um ótimo e maravilhoso bom dia! Você ouviu Alvorada.